Eu sou Adriana, engenheira de segurança do trabalho, como o Dr. Newton disse, e sou diretora da Revisa Medicina e Segurança do Trabalho já desde 96. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre procedimentos de gerenciamento, como é que você desenvolve uma empresa, etc. e tal. Tá vendo que está bem diversificado o público, então provavelmente já tem aqui empresários que cuidem de empresas, tem pessoas jurídicas, tem pessoas físicas. Eu vou tentar fazer um pouquinho esse comparativo aí entre uma coisa e outra. Então, para começar, o que leva uma pessoa física, um médico do trabalho que se formou, a querer virar uma pessoa jurídica? Então, pode ter dois motivos. O primeiro deles é porque está com pouco problema na vida, está procurando mais alguns para se empenhar deles, um pouco mais de emoção. E o segundo é, obviamente, vislumbrar um ganho maior do que como pessoa física. De que forma a gente consegue fazer isso? Eu vou fazer um comparativo entre as posições no mercado para vocês poderem entender o que é mais vantajoso no momento ou não. Então, eu vou fazer para todos, baseado numa simulação de R$10.000, que é muito pouco para um médico do trabalho, né? Porque já se formam ganhando muito mais do que isso, não é isso? Então, vamos lá. Se for funcionário CLT em alguma empresa, ele vai ter de cara uma tributação de imposto de renda de 27,5%, mas aí vai falar, puxa, ela é engenheira, mas 27,5% de 10.000 não dá esse número, né? Não sabe fazer conta? Daria 2.750, mas é que existem umas tabelas absurdamente complicadas e que neste momento a gente pede socorro sempre para os contadores. Então, os números que os nossos contadores nos fornecem são esses através das tabelas progressivas. O INSS, que obviamente vai pagar o teto, então isso vai dar líquido para um funcionário CLT R$ 7.708 mensais. Se este mesmo profissional não for registrado como CLT na empresa, ele trabalhar de forma autônoma, recebendo através de RPA, ele tem de cara um desconto de 20% de INSS, que não é considerado para fins de aposentadoria, é para fins de prestação de serviço mesmo. Ou seja, esse dinheiro você fala tchau e não vai ver nunca mais. E o que vai dar um líquido de 8.000. Eu não coloquei imposto de renda, porque pode ser que o profissional tenha outros empregos, e aí a gente entra naquelas tabelas complicadas de novo. Mas dá para ter uma ideia dos números por enquanto. E se for uma pessoa jurídica, qual seria a diferença nesse ganho? Uma pessoa jurídica vai ter 1,5% de imposto de renda, somados PIS, COFINS e contribuições sociais, 4,65%. Então, já virou um líquido de 9.385. Então, de cara, é muito mais vantajoso do que ser funcionário CLT ou que ser autônomo, mesmo que você faça uma conta de 13º como CLT. Se você fizer a projeção ao longo de 12 meses, esse parâmetro é muito mais vantajoso. E quais são as conclusões que a gente chega? Que a pessoa jurídica realmente é muito mais rentável e que o próximo passo é saber como eu deixo de ser pessoa física e viro uma pessoa jurídica. O conselho sempre é, neste momento, procurar dois profissionais. Um excelente contador, não se faz economia nesse momento de se abrir uma empresa. E um excelente advogado tributarista. A nossa legislação é ferina, ela come de todos os lados, de todas as formas. Se você tiver um advogado tributarista bom, ele vai saber te indicar qual é a melhor forma para você ser uma pessoa jurídica. Qual é a primeira opção? Você pede socorro para o pai, para a mãe, para o irmão e vai abrir uma empresa limitada. Então vai ser o Alesvan Medicina e Segurança do Trabalho. O Ales de Alessandro com o Van de Vanderlei.
né? Pode ser um nome bom. E aí você, abrindo essa empresa limitada, passa a ser uma pessoa jurídica com alguém da sua família, alguém da sua confiança, porque sociedade é uma coisa bem complicada, né? As pessoas se amam até que entra o tal do dinheiro no meio. A segunda opção é chamar um cunhado que seja médico e abrir uma empresa SUP, que é uma sociedade uniprofissional. São 2 médicos, abrem uma empresa de medicina do trabalho. Se forem 2 engenheiros, abrem uma empresa de engenharia de segurança do trabalho. Se misturar os conselhos, CREA com CRM, administrativo com CRM, a tributação é abusiva. Então, esta forma de empresa SUP é uma forma bem interessante de se trabalhar. E, obviamente, no fim do ano passado, a prefeitura fez algumas alterações. Então, o que antes era interessante nessa empresa SUP, que era o recolhimento do ISS através de carnê, já não existe mais. Já mudou e a legislação nova agora é sobre o faturamento, não sobre o lucro, sobre o faturamento. Então, eles dão sempre um jeito de dar uma mordida no dinheiro. E a terceira opção, que é uma opção muito recente, muito nova, que nem todo mundo ouviu falar, que é a Eireli. A Eireli é aquela empresa Eu Eireli, ponto. Então, ou o Alessandro ou o Vanderlei, aquele da sociedade anterior, é um profissional apenas e que termina com Eireli. Esse tipo de empresa, você tem excelentes opções, porque primeiro que você não vai ter sócio, segundo que você consegue enquadrar essa empresa também nas tributações anteriores da empresa SUP, então é um formato bem interessante para poder se trabalhar. E aí, agora, sou uma pessoa jurídica, que bom, né? O que acontece quando a gente vira uma pessoa jurídica? A primeira vantagem é poder dar entrevista na televisão e aparece naquele rodapézinho, né? Empresário. Então já não é mais o fulano de tal, médico ou qualquer coisa. Então ele passa a ser empresário. Muda o status, né? Melhora muito o status. E ter menos tributação quando emite notas para a empresa onde presta serviços pessoalmente. Isso também é uma coisa muito importante. Porque quando você monta uma empresa e coloca um colega para trabalhar e tirando nota pela sua empresa, existe uma tributação de 11% de INSS também, que não é para fins de aposentadoria e que você não vai ver esse dinheiro também nunca mais. Então, quando presta serviços pessoalmente, é bem interessante. E poder constituir efetivamente uma empresa. Depois que você é uma pessoa jurídica, você tem a opção de trabalhar dentro das empresas ou de contratar o seu primeiro funcionário. Quando se contrata o primeiro funcionário, você passa a ser uma empresa. E aí é aquela primeira frase que eu coloquei para vocês. Estavam com pouco problema na vida? Quando se contrata o primeiro funcionário, começam a vir aí os problemas. E como gerenciar uma empresa? Já que a nossa ideia é crescer no mercado, oferir mais lucros, por onde a gente deve começar? O que a gente precisa fazer? A primeira coisa é desenhar um processo e interligar departamentos. O que você quer como pessoa jurídica? Ah, eu quero atender só no meu bairro. Ou então, não, quero ganhar o país inteiro, quero atender do Acre ao Rio Grande do Sul. Então, desenhar o formato. O que você quer na sua empresa? Então, os departamentos que vão começar, obviamente, com o departamento comercial. Que uma empresa que está começando, comercial, obviamente, será você próprio, né? Então, pensar quanto é que eu vou cobrar dos meus clientes, quanto é que eu vou ter de custo, eu vou conseguir fazer os atendimentos todos sozinho, eu vou precisar contratar alguém. E aí, você se depara já com um segundo problema. E aí, você começa a verificar quais são as demandas que você vai ter na sua empresa. Então, médico do trabalho,
montou um departamento comercial, alguém já te assediou, falou, você montou uma empresa, é médico do trabalho, então quero que você me atenda. Ok, então já conseguiu o seu primeiro cliente. Vai fazer o PCMSO para esta empresa. E se depara com um primeiro atropelo, né? Vamos dizer assim. O PPRA. Você pergunta para a empresa se eles têm algum documento, algum laudo, eles vão falar, tem aqui que o Zezinho ali fez para mim, e de repente pode ser que a gente use. E aí quando você pega o documento, você vê que não tem levantamento quantitativo, não tem análise de riscos, não tem nada. Como é que você vai fazer um PCMSO sem conhecer os riscos, sem estar balizado com o PPRA? Aí começa o seu primeiro parceiro ou o seu primeiro funcionário. Vai contratar um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho para dar qualidade na sua empresa. Você não vai querer abrir uma empresa já com problemas técnicos de cara. E aí, em seguida, esta empresa, que vai ser a primeira, vai precisar dos atendimentos. Então, a sua sede, a sua recepção e etc. e tal aqui no início. Vai precisar de um departamento de logística, porque o médico vai atender na empresa, vai atender na sua sede. Quantos funcionários são? Qual foi o formato da proposta que você apresentou? O controle de atendimentos. Quantos atendimentos eu fiz no mês? Quanto que cobrei por isso? Quanto que eu ganhei? Laboratório. Vai fazer exames complementares? Vai ter audiometria dentro da sua empresa? Não vai? Vai montar... vai terceirizar esse serviço? O que você tem vontade de fazer? O que você gostaria de fazer? E os médicos? Que não contem para ninguém, mas é muito difícil lidar com médico. Primeiro que está hoje muito difícil encontrar profissionais que tenham disponibilidade. Que como o próprio Dr. Newton falou, a demanda de empresas, a quantidade de trabalho que nós temos é muito maior do que o número de profissionais que a gente tem disponíveis no mercado. Então, é uma complicação conseguir bons profissionais. Já que a empresa de vocês vai crescer bastante, ninguém mais vai conseguir atender pessoalmente, né? Em seguida, qual é a sua ideia? Vai trabalhar a nível Brasil? Vai montar credenciados? Vai fazer contratos com essas empresas? Vai visitar os credenciados? Vai ver onde é que eles atendem? Se é no fundo do quintal da casa deles? Ou se eles têm uma estrutura bem montada? Nesse ponto a Abrecht ajuda muito, né, Dr. Newton? Porque a gente tem já associados à Abrecht que a gente faz muita troca de serviços. Então, precisamos um atendimento, sei lá, no Pará, por exemplo. Onde a gente vai buscar esse credenciado? Porque a sua empresa, o seu cliente, tem um funcionário lá. Você não vai mandar um médico seu lá. Você vai pedir para o credenciado te atender. E aí você entra pela Abrecht. Tem uma pessoa lá, tem uma empresa da Abrecht lá. Então, com certeza, vocês vão saber que essa empresa, pelo menos, tem médico ou engenheiro, é uma empresa regulamentada, com CNPJ, com endereço, com registro na prefeitura, porque a gente não aceita nenhum tipo de associado que não tenha a documentação totalmente regular. E aí, o departamento de credenciamento, o departamento que vocês podem chamar de processos, que vai ser para poder dar conformidade, verificar se os exames foram feitos adequadamente, se o seu prestador está seguindo o seu PCMSO, se o funcionário que tinha que fazer a audiometria fez mesmo, ou se ele está só te cobrando e não fez os exames. Então, esse departamento também faz esses controles. O financeiro, que é a alma da empresa, não adianta a gente querer montar tudo isso, quebrar a cabeça e depois o financeiro não funcionar. Então, aquela ideia inicial que era auferir lucros, vai por água abaixo aqui. E que, finalmente, volta no departamento comercial. Quando dá tudo certo, o processo termina no financeiro. Mas se em algum desses departamentos tiver alguma zebra, algum problema, alguma complicação, volta para o comercial. Mas você me falou que ia me atender não sei aonde, o seu prestador de lá saiu de férias e ele vai ficar um mês fora.
Então não tem outro atendimento na cidade. Ou então, você prometeu que ia entregar o PPRA e o PCMSO em 15 dias, já faz um mês eu não recebi. Então, tudo que der errado em todo o processo, volta no departamento comercial. Que numa empresa pequena que está começando, é você mesmo o departamento comercial. E, finalmente, a escolha do melhor sistema operacional que vocês puderem contratar. Hoje, com essa nossa legislação complexa, de emissão de PPP, as empresas querem cada vez mais coisas, querem que a gente ofereça cada vez mais coisas. Então, o sistema operacional vai ajudar muito, porque o seu cliente não sabe fazer controle de absenteísmo, ele não sabe fazer uma emissão de PPP, ele não sabe o que precisa fazer, de quanto em quanto tempo tem que fazer os exames, etc. e tal. Se você tiver um programa, um sistema operacional eficiente, é 50% do sucesso da empresa, com certeza. Ok? Bom, pessoal, não dá para poder explicar como gerenciar uma empresa em tão pouco tempo. Gostaria de agradecer e falar para vocês, todos os que já são pessoas jurídicas, todos os que já constituíram as suas empresas, que nós estamos à disposição de vocês através da Abreste. A gente troca muita ideia, a gente acaba aprendendo muito com o nosso grupo, porque os problemas normalmente só mudam de endereço, né? Então eu acabei indo para a Abreste por causa de um problema que eu tive com um prestador no interior de São Paulo, que me atendia há muito tempo, e aí de repente ele assediou o meu cliente, ofereceu preços melhores, enfim, eu perdi o cliente. E fiquei muito chateada, muito magoada com aquilo. E aí fui para a Abreste e falei, o que será que vocês podem me ajudar, né? E aí o Dr. Rude, que era o então presidente, falou assim, fica tranquila, porque o primeiro chifre a gente nunca esquece. E, então foi muito importante essa relação, porque a gente começa a ver que os problemas que a gente tem, as outras pessoas também têm. E como é que um outro profissional resolve essa situação? De que forma melhor para poder... até para a gente se dar o ombro mesmo, né? Falar, puxa, eu fiquei chateada, aconteceu isso, ou então, olha, eu estou com dúvida nisso, como é que você faz com esse procedimento, com aquele? Então, é muito saudável, é muito importante, muito bom para a gente poder aprender e crescer. Obrigada a todos, tenham um ótimo evento.